Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. O nosso assunto de hoje é a recuperação do tempo de serviço para você antecipar a sua aposentadoria. Eu vou explicar para você nesse vídeo que existem algumas situações em que o trabalhador nem precisa pagar nada para recuperar o tempo de serviço do passado e assim acessar a aposentadoria mais cedo. Mas, gente, existem também situações em que o trabalhador recupera o tempo de serviço, paga as contribuições em atraso e mesmo assim elas não irão valer para regras de transição na aposentadoria por tempo de contribuição. E aí o trabalhador perdeu tempo, perdeu dinheiro e não consegue antecipar a aposentadoria. Perdeu tudo. E isso eu quero deixar bem claro para vocês neste vídeo, para que você possa exercer os seus direitos com qualidade e você também buscar a aposentadoria para a qual você sempre contribuiu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, vou pedir para você curtir os nossos vídeos e ativar as notificações lá no sininho. Assim, você fica sabendo de tudo que está acontecendo na Previdência Social. E sobre esse assunto, a recuperação do tempo de serviço para fins previdenciários, eu até escrevi um conteúdo que está no nosso site, que é o www.bocadvogados.com.br, em que a gente faz algumas perguntas e eu respondo aqui. Olha, por exemplo, quem pode recuperar contribuições em atraso? Qualquer pessoa pode recuperar contribuições em atraso, desde que comprove que exerceu atividades profissionais. Então, desta forma, o segurado facultativo, que é aquele que não trabalhou, que é o desempregado, não tem como recuperar o tempo de serviço. Em algumas situações, tem que indenizar e outras não. Logo em seguida, a gente faz aqui algumas outras perguntas. Vale a pena pagar contribuições em atraso para fins de aposentadoria? E aí a gente pede para você tomar dois cuidados. Se as contribuições que você vai ter que fazer ou vai ter do tempo que você recuperar é posterior a 1994, elas entrarão no cálculo. Então o cuidado tem que ser maior. Agora, se o tempo a ser recuperado é anterior a 1994, ainda que você tenha que fazer as contribuições para recuperar o tempo de serviço, a gente sabe que as contribuições anteriores a 1994 não entram no cálculo. Então dá para recuperar o tempo de serviço sem ter medo da redução do valor da aposentadoria. Então são duas situações, períodos anteriores a 1994 e períodos posteriores a 1994. Logo em seguida, aqui no nosso site, eu perguntei aqui, olha, quais são os efeitos das contribuições pagas em atraso? Bom, e aí então eu peguei aqui três situações. A primeira delas é contribuições em atraso do contribuinte individual e do segurado especial que paga como facultativo, contribuições realizadas após o fato gerador do benefício, ou seja, você vai pedir aposentadoria com a data de hoje e você vai pagar contribuições posteriores, elas não servirão para algumas regras de aposentadoria que eu vou contar já já para você. É essas que você pode pagar e não vê a cor do dinheiro depois e perde as contribuições que foram feitas. E também os recolhimentos de períodos de empregado domésticos. E aí então eu defini aqui em três situações: trabalhador empregado, o trabalhador por conta própria e o trabalhador doméstico. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês e no final eu falo sobre o servidor público também. Então vamos lá? Vamos lá. Olha, lembrando que tudo isso está aqui no nosso site, no www.bocadvogados.com.br. Você pode depois ver o texto, tá? E tem um detalhe: se você quiser falar diretamente comigo, eu e minha equipe estamos te esperando. Anote aí o nosso WhatsApp, o DDD é 16, o número é 993191348. A gente espera você. Mas também tem os comentários deste vídeo. Se você escrever aqui, a gente vai ver todas as suas perguntas e vamos fazer novos conteúdos para que você fique bem informado. Bom, vamos então a este assunto? Vamos lá. Se for um trabalhador empregado, né, ele pode fazer a prova do tempo de serviço que ele trabalhou para alguém. Para isso existem alguns processos, tanto no INSS, chamado justificação administrativa, como na Justiça, ações declaratórias e condenatórias. Tem um vídeo específico aqui no nosso canal sobre isso. E aí então o empregado pode recuperar o tempo, mas não é obrigado a pagar nada. Por que não é obrigado a pagar nada? Porque a obrigação de contribuir era do patrão. E se o patrão não pagou, ele não pode ser prejudicado. Isso está escrito na lei e está valendo.
Bom, a segunda situação é o trabalhador por conta própria. E você vai pensar, mas se é trabalhador por conta própria, ele tinha que pagar as contribuições dele mesmo. Se ele não pagou, ele não pode colocar culpa em ninguém. É exatamente isso. Mas olha, tem um detalhe. Existem pessoas que trabalham por conta própria que prestam serviços para empresas. E quando as pessoas prestam serviços para as empresas têm que reter 11% dessas contribuições e passar para a Previdência Social. Então significa que mesmo quando a pessoa trabalha por conta própria, se a empresa não fez a retenção desses 11%, o tempo vai valer e as contribuições serão presumidas como feitas, ainda que não foram feitas. Então esta é uma saída para aquelas pessoas que trabalharam por conta própria ou trabalham por conta própria, que prestam serviço para outras empresas e essas empresas não fizeram retenção de 11%. Mesmo que o trabalhador autônomo, contribuinte individual, não tenha feito as contribuições, elas terão validade. Agora, se não for nesta situação, o trabalhador então pode ter problema, porque ele vai ter que pagar as contribuições para poder se aposentar mais cedo. Mas existem duas regras que eu coloquei aqui no nosso site, que é a regra de pedágio de 50% e a regra de pedágio de 100%, em que o trabalhador não pode pagar as contribuições para entrar nessas regras de transição. Essas contribuições que foram feitas ou que serão feitas antes de 13 de novembro de 2019, quando houve a mudança da lei, para que a pessoa tenha o tempo de serviço necessário para se enquadrar na regra de pedágio de 50% ou 100%, está escrito numa portaria do INSS, isso não é lei, é uma portaria do INSS, que essas contribuições não valerão. Então, o trabalhador pode, então, pagar estas contribuições, o trabalhador pode recuperar esse tempo de serviço, mas quando apresentar essas contribuições para aposentar lá na Previdência e ela constatar que essas contribuições foram pagas em atraso e que o trabalhador teria direito a vários tipos de aposentadoria, mas não na regra de 50% e 100% de pedágio, porque a portaria do INSS, presta atenção, hein? A portaria do INSS diz que a recuperação do tempo de serviço não vale para este fim, aí o trabalhador de fato pode ficar sem o dinheiro no bolso e também não ter aposentadoria. Mas tem um detalhe, é uma portaria, não é uma lei. Na lei não prevê nada disso. Então o trabalhador pode, diante desta análise restritiva da Previdência Social, discutir este direito na Justiça. E eu conversei com vários advogados especializados, também com juízes que julgam causas previdenciárias, e alguns deles me disseram, olha, Hilário, esta situação da Previdência criar uma regra que não está prevista na lei, eu não concordo muito com ela não. Aí, cada caso vai ser analisado individualmente, caso a caso, pelo Poder Judiciário. Mas na Previdência, já fique sabendo, se você estiver contando com aposentadoria na regra de transição de 50% ou na aposentadoria na regra de transição com 100% de pedágio, você pode ter uma surpresa desagradável. Mas não é o fim do mundo, já que existe o judiciário para você proteger os seus direitos. Bom, quanto ao trabalhador empregado doméstico, a legislação permite que se faça as contribuições da mesma natureza que aquele que é empregado. Inclusive, o INSS coloca algumas situações que os períodos anteriores a 2015, para benefícios postulados depois de 2020, o INSS vai aceitar as contribuições desde que se comprove a anotação na carteira de trabalho ou a prova do exercício da atividade profissional, do vínculo profissional. Então, por exemplo, tem muita gente que trabalhou como empregado doméstico, como empregada doméstica, tem anotação na carteira de trabalho, mas não tem as contribuições que foram feitas pelo patrão ou pelo próprio trabalhador doméstico. Então, é importante que o trabalhador saiba dessa situação e desta alternativa que ele tem para exercer, de ter o tempo de serviço validado sem ter que pagar as contribuições. Esta, aliás, é a posição da Justiça. Finalmente, como servidor público, a pessoa pode recuperar o tempo de serviço e ter que pagar para poder fazer valer isso lá no regime próprio de previdência da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios. Mas a contribuição é cara.
é 20% sobre o valor da remuneração que o servidor público estiver recebendo, se ele for aposentar com integralidade e paridade. Porém, se ele for aposentado na média, aí o cálculo é menor e talvez possa valer a pena. Em qualquer caso, seja contribuinte autônomo, seja servidor público, trabalhador autônomo, contribuinte individual, microempreendedor individual, sempre quando se falar em recuperação de tempo de serviço, tem que ser feito um planejamento previdenciário e saber se vale a pena ou não recuperar as contribuições, porque muitas vezes a recuperação de contribuições do passado significa redução de valor do benefício no presente. Aí vale a pena esperar um pouquinho mais, ter um benefício maior, sem contar com estas contribuições. Espero que este vídeo tenha sido bom para você, espero que esse vídeo tenha te agradado e, se for esta a sua situação, é claro, eu vou pedir para você seguir aqui a gente na nossa rede social, para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, para você curtir aqui este e outros vídeos que estão aqui no nosso canal. E se quiser falar comigo ou com a minha equipe, olha, é só acessar o nosso WhatsApp, o DDD é 16, apesar de ser 16, a gente atende no Brasil todo, aliás, até brasileiros fora do Brasil, brasileiros que trabalham no exterior ou trabalharam no exterior. Então, olha, DDD é 16 e o número é 993191348. A gente espera você. E como de costume, olha, como de costume, estou deixando aqui outros 2 vídeos para você assistir e ficar bem informado. Até o próximo.